Queridos amigos, Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Hegel, Kant e tantos outros pensadores na filosofia e na psicologia usaram o pensamento pronto para produzir teorias sobre a formação da personalidade. Mas poucos pensadores arriscaram-se a estudar de maneira sistemática como se constrói os pensamentos e como se forma o eu como autor da própria história. Isso gerou uma lacuna sem precedentes. Até hoje, nós não entendemos por que o ser humano não é protagonista da sua própria psique. Ele dirige carros, empresas, dirige aeronaves, mas é um péssimo diretor do script da sua própria história. É um péssimo gestor dos seus pensamentos e das suas emoções. E o fato de nós não termos estudado no passado o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória, não estabelecemos ferramentas para que o eu, como diretor do script, fosse maduro, inteligente, altruísta, solidário, tivesse um caso de amor com a própria vida. Isso gerou uma educação superficial. Os professores, sem dúvida nenhuma, são os profissionais mais importantes da sociedade, na minha opinião. Mas o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós estudamos milhões de dados da pré-escola à pós-graduação sobre o mundo em que nós estamos, do pequeno átomo ao imenso espaço. Mas sabemos muito pouco sobre quem somos, como nos tornamos homo sapiens, quais são as janelas na memória que nos escravizam e nos aprisionam no único lugar que deveríamos ser livres. É sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Eu tive o privilégio, falo isso com muita humildade, de desenvolver uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamento e o processo de construção do eu como protagonista da nossa própria história. E em cima dessa teoria, que reitero com muita humildade, novamente eu falo, que é estudada a nível de mestrado e doutorado em algumas universidades fora do país, que vai se pautar a minha preleção. Em primeiro lugar, elementos básicos da nossa psique, tão básicos como andar, como se nutrir, não foram analisados. Nos computadores, você e eu somos deuses. Nós arquivamos o que queremos, quando queremos, na hora que queremos. No córtex cerebral, somos deuses quanto ao registro das informações? O que vocês acham? É uma questão fundamental. Na verdade, o registro na memória não depende do eu, da vontade consciente. Depende de um fenômeno que eu chamo de RAM, registro automático da memória. Poderiam repetir, por favor? O registro é automático. Se você detesta alguém e quer varrê-lo da sua história, tenha certeza, ele vai dormir com você e estragar o seu sono. Porque o registro é automático. Parece tão simples, mas isso não foi incorporado na psicologia, agora que está sendo incorporado. Pessoas de todos os níveis, inclusive intelectuais, ao longo da história, usaram mecanismos que nunca funcionaram para fazer a higiene mental, para gerir pensamentos, para administrar a sua memória. Nós excluímos, banimos, rejeitamos, negamos, e esses mecanismos reforçam pensamentos perturbadores que queremos eliminar, pessoas que nos ferem, queremos nos distanciar, frustrações que queremos deletar e assim por diante. Portanto, se você quer viver dias felizes, se os nossos funcionários nas empresas querem viver dias felizes e saudáveis, se as nossas crianças e adolescentes querem desenvolver uma mente livre, tem de entender essa limitação. O registro não depende do eu. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Esse é outro fenômeno fundamental, básico, e que não foi estudado. Nos computadores, novamente, nós somos Deus. Nós deletamos o que bem entendemos na hora que queremos. No córtex cerebral, isso é impossível. Ninguém consegue deletar os seus medos ou fobias, ninguém consegue apagar as suas obsessões, os seus traumas, as suas privações e assim por diante. Por isso que o processo psicoterapêutico e psiquiátrico não é cirúrgico.
Numa cirurgia, o médico abre a pele, rebate músculos e encontra um tumor e o extirpa. Na memória humana, isso é impossível, a não ser que haja processos mecânicos, como degeneração cerebral, tipo mal de Alzheimer, um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral e assim por diante. Caso contrário, o nosso eu não tem habilidade, não tem ferramental para desarquivar, para destruir, para anular os seus traumas, os seus conflitos incorporados ao longo da própria história. Terceiro ponto fundamental. Nós achávamos que o eu pensa o que quer, quando quer. Ou seja, eu tenho liberdade plena de produzir os meus pensamentos, de construir as minhas ideias e imagens mentais. Isso é uma verdade? Essa é uma outra questão vital que deveria fazer parte não apenas do processo de desenvolvimento do ensino fundamental, médio, mas também nas universidades, no mestrado e no doutorado. Bom, o eu é o diretor pleno da construção de pensamentos? O que vocês acham? Se vocês estão falando não, vocês estão dizendo que metaforicamente, quando estão dirigindo um carro, não apenas vocês pegam a direção do carro, mas há outros fenômenos inconscientes que pode dirigir esse carro, pegar a direção e virar para a esquerda quando você quer virar para a direita, brecar quando você quer acelerar ou vice-versa. Se vocês estão dizendo isso, indica-se que a mente humana é extremamente complexa. A empresa humana não apenas tem um diretor financeiro, mas tem outras pessoas que podem usurpar o caixa da empresa e levá-la a um processo de falência. Bom, nós somos uma espécie altamente complexa, muito mais complexa do que nós imaginávamos até hoje, e, de fato, não apenas o eu é o construtor de pensamentos conscientes. Há fenômenos inconscientes que produz pensamentos sem a autorização do eu. Eles são importantes. Um deles eu chamo de gatilho da memória. No exato momento em que eu estou falando, cada gesto, cada palavra, cada verbo conjugado de tempo espacialmente é compreendido porque o gatilho abre milhares de janelas e psicossemanticamente há o processo de interpretação sem autorização do eu. Portanto, sem o gatilho da memória e sem as janelas que se abrem em milésimos de segundos, nós jamais entenderíamos as milhares de imagens, de sons, de palavras, de estímulos no mundo externo. Esse processo não depende do eu, são mecanismos inconscientes. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, que é o medo de lugar fechado. Ele, quando está num ambiente aberto, ele deu uma conferência, trabalhou em equipe de maneira segura. Mas quando entra no elevador, detona o gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela especial, chamada killer ou traumática, cujo volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, e o eu dele, que tem claustrofobia, não consegue encontrar milhões de dados nas janelas que não foram abertas, obviamente. Consequentemente, a sua segurança vai se derreter como gelo no sol do meio-dia. Portanto, pessoas inteligentes e cultas podem viver um acidente emocional gravíssimo num foco de tensão. Se tem claustrofobia ou se tem fobia social, vai ruborizar, ter dificuldade de expressar suas ideias em público ou trabalhar em equipe. Se tem obsessão, vai ler continuamente uma janela por fenômenos que o eu não autorizou e vai produzir uma série de ideias fixas de conteúdo negativo. Ou seja, o eu, ele deveria ser um grande gerente da psique humana, da grande empresa chamada psique humana, mas ele não é preparado para ser o gerente, ele frequentemente é imaturo, ele não sabe gerir pensamentos, não sabe proteger a emoção e não sabe desatar as armadilhas da mente. É por isso que eu escrevi esse livro que eu estou publicando agora, Armadilhas da Mente. E nesse livro eu faço uma abordagem que eu fiz, inclusive, há poucos dias, quando eu dei conferência para mais de 1000 auditores da Receita Federal. Eu brinco com eles, os profissionais mais temidos e não amados. Que são pessoas que eu tenho o maior respeito e a maior consideração. O eu
deveria fazer uma auditoria da nossa psique para avaliar as nossas mazelas e misérias, avaliar os nossos conflitos, a nossa insegurança, a nossa dificuldade de gerir a nossa própria psique. Mas esse eu não foi treinado para fazer auditoria. Nós fazemos auditoria das nossas empresas, fazemos auditoria contábil, financeira, na área de produção, mas não fazemos auditoria da nossa própria psique. Não sabemos que devemos fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Inclusive, psiquiatras, psicólogos, que podem ser ótimos para ajudar os outros, acabam frequentemente não fazendo essa auditoria e, pelo fato de lidar com mazelas e misérias dos seus pacientes, não protege a sua emoção e também adoece com mais facilidade, tem mais propensão para transtornos psíquicos. Além do gatilho e das janelas da memória, existe um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, sem autorização do eu. Qual o objetivo? Produzir a maior fonte de entretenimento. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser não o sexo, a TV, o esporte, a literatura, a música, que são importantes, mas não deveria ser a fonte mais importante. Essas fontes são fontes colaterais. A fonte mais importante deveria ser o mundo das ideias, das imagens mentais, dos pensamentos produzidos pelo fenômeno do autofluxo. É ele que é responsável no sonho, quando o eu repousa, no sono, quando o eu repousa-se, ele começa a produzir ambientes, circunstâncias, personagens e assim por diante. E durante o estado de vigília, ele é o grande responsável para você lembrar dos seus filhos, resgatar o futuro, ruminar o passado, criar circunstâncias, ambientes e assim por diante. O autofluxo tem um papel vital. Quando ele não consegue trabalhar uma série de imagens mentais, circunstâncias, ambientes para entreter, aspirar, inspirar, sonhar, fazer o ser humano sonhar, nós temos uma insatisfação de base inexplicável. Ainda que possamos ser aplaudidos e reconhecidos, nós vamos desertificar o território da emoção. E eu quero dizer isso, que os níveis de insatisfação são tão contraídos na atualidade, que a estabilidade da emoção é tão pobre e o nível de profundidade de prazer é tão diminuto que isso tem propiciado com que jovens e adultos no mundo todo partem para o uso de drogas. O Homo sapiens, nossa espécie, não está trabalhando os fenômenos mais importantes que nos tornam exatamente sapiens, que nos tornam seres humanos pensantes. Os fenômenos colaterais, os fenômenos coadjuvantes, os atores coadjuvantes que deveriam colaborar com o eu, para produzir entretenimento, criatividade, inspiração, eles têm conspirado contra a qualidade de vida, porque, tanto em termos de qualidade quanto em termos de excitabilidade, eles foram alterados. Eu quero dizer o seguinte, que no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano, e como nós temos um fenômeno que arquiva tudo automaticamente, como é que ele chama? Registro automático da memória. No centro da memória, chamado MUC, memória de uso contínuo, que deveria ser 1 a 2% da memória, que metaforicamente na cidade significa as farmácias que você frequenta, as ruas que você vai, os supermercados. Você frequenta no máximo 1 a 2% da cidade onde você mora, principalmente nas cidades médias e grandes. Na memória humana, nós frequentamos uma zona especial chamada MUC, memória de uso contínuo. Mas o excesso de informação na atualidade tem saturado o centro, estimulando o fenômeno do autofluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca antes vista, gerando uma síndrome que eu tive a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela e está na base do uso de drogas, uma das grandes causas. Essa síndrome se chama Síndrome do Pensamento Acelerado. Poderiam repetir, por favor? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. E eu quero dizer que a problemática drogas é apenas um dos graves problemas que estão se anunciando na atualidade.
a qualidade de vida nunca esteve tão baixa. Para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E isso é gravíssimo, poderá contrair a criatividade, a mobilidade do pensamento, a ousadia, a capacidade de sonhar, de ter disciplina, assim por diante. 80% dos executivos são despedidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades emocionais, do eu como gestor dos pensamentos, resiliência, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, assim por diante.